paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco, a aula da lição número 6, a abrangência universal da salvação. Se você ainda não me conhece, meu nome é Herberson, sou o idealizador do ebdemfoco.com, onde você pode acessar aí cursos e slides para a Escola Bíblica Dominical. Se você já está cadastrado, muito obrigado, espero que esteja gostando. Se você ainda não se cadastrou, se cadastre agora e aí para baixar o slide e usar na sua igreja. Nós estamos aqui estudando a lição do quarto trimestre do ano 2017, que fala de salvação, a revista da CPAD, que fala de salvação, e estamos estudando aí várias lições sobre salvação. Muito boa mesmo, muito bom estudar sobre salvação, e agora a gente vai falar da abrangência universal da salvação. Esse tema salvação é importante porque nem todo crente é salvo. Tem isso também, né? Às vezes a gente pensa que todo crente é salvo, mas não é bem assim. Tem muita gente que está na igreja, é crente, mas ainda não entendeu a salvação. Então não vive essa realidade. E pode ser que tenha algum aluno na sua classe da escola dominical, caso você seja professor. Então não é que você vai ter que ficar tentando identificar quem é salvo e quem não é. Esse não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é pregar salvação, ensinar a salvação. Então você que é professor, aproveite essa revista para ensinar sobre salvação para os seus alunos aí na Escola Bíblica Dominical. E claro, para você também que já conhece bastante sobre esse assunto, você crescer, no conhecimento dessa maravilhosa salvação. Texto áureo. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3:17. Verdade prática, a salvação em Jesus Cristo é de abrangência universal, pois, está errado aqui, abrangência, pois os que o aceitarem em todo tempo e lugar serão salvos pela graça de Deus. Ou seja, a salvação ela não foi limitada a um período, ela não foi limitada a um povo, ela não foi limitada a um país, ela não tem nenhuma limitação. É para todas as pessoas, de todos os tempos, de todos os lugares. Então, nesse sentido, a salvação ela é universal. A leitura bíblica em classe se encontra em João 3:16 e 18 e 1 Timóteo 2:5 e 6. Eu não faço essa leitura para ganhar tempo aqui no vídeo, mas suponho que você já fez. Se não fez, faça agora. Dá uma pausa aí no vídeo e faça essa leitura. Introdução. Vamos lá. A salvação em Cristo alcança a todos. João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o mundo inteiro recebeu o amor de Deus, então ela é para todos. É tão eficaz que foi completada de uma vez por todas pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o que torna essa salvação eficaz é que o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. E ele foi levado ali para a cruz do Calvário e morreu por nós. Então, ele fez o sacrifício perfeito. Então, por esse motivo, a gente diz que essa salvação ela é completa e eficaz. Somente por intermédio de um Cordeiro tão perfeito, de um sacrifício tão completo e de um Deus tão amoroso, se poderia realizar essa obra de maneira a raiar luz para os que estavam em trevas. Mateus 4:16. Ou seja, somente se Deus, esse Deus amoroso, ou seja, o amor de Deus por nós é tão grande que ele traçou um plano de salvação e enviou um Cordeiro perfeito, que é o próprio Cristo. Ou seja, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, um Cordeiro perfeito para realizar um sacrifício completo, para pagar realmente a pena do pecado. Então foi isso que aconteceu, isso que fez com que nós saíssemos das trevas e fôssemos para essa maravilhosa luz. O que é a obra expiatória de Cristo? Vamos entender sobre a expiação. A necessidade de expiação. Expiação, ato de remir uma pessoa de um crime ou falta cometida. Então, quando alguém é considerado inocente, ali o preço da pena dele é pago, ele é liberto, ele recebeu a expiação, ou seja, teve os seus crimes expiados. Olhando do ponto de vista jurídico, seria isso. Foi isso que aconteceu conosco por meio da obra expiatória de Cristo. Nós somos livres em Cristo. Ou seja, Jesus ele pagou o preço, ele pagou a pena, ele expiou os nossos pecados e nós recebemos o perdão divino. Então a expiação está relacionada a perdão.
Então Cristo ele expiou os nossos pecados, ou seja, a morte de Cristo, o derramamento do seu sangue, foi um ato, né, que tornou, no caso, tornou possível nós nos achegarmos a Deus, né, porque nós recebemos o perdão por meio do sangue de Cristo. Esta se tornou necessária porque o pecado atingiu a humanidade e a criação. Então, ou seja, quando Adão e Eva pecou ali no Jardim do Éden, toda a humanidade caiu em pecado. Então toda a humanidade foi contaminada com o pecado. Então vale ressaltar que Deus criou o homem perfeito, mas o homem desobedeceu a Deus e o pecado entrou no mundo. O ser humano ele não consegue resolver esse problema por si mesmo. Então nós estamos de mãos atadas, não podemos fazer nada. O que é que o ser humano pode fazer para ter mérito diante de Deus? Nada. Até mesmo as nossas boas obras são más. Muitas vezes a gente realiza boa obra pensando em nós mesmos, ou seja, já é algo egoísta. É assim que o ímpio faz. Quando nós éramos do mundo, ou olhando para as pessoas que são do mundo, essas pessoas elas fazem boas obras pensando, né, em si mesmo, né, o que aquilo vai trazer benefício para si mesmo. Então, isso já faz a obra ser pecaminosa em si, ela já se torna pecaminosa. E aí acontece que, né, o ser humano, por mais que ele seja bonzinho, por mais que ele se esforce, ele jamais vai realizar algo que vai pagar o preço do pecado. Então nós não conseguimos pagar o preço, né, a dívida de pecado que nós temos para com Deus. A obra expiatória de Cristo se expressa por meio do padecimento de cruz, ou seja, um preço tinha que ser um preço de morte, né, ou seja, um preço de sangue, ou seja, teve que envolver a morte de alguém. O preço do sangue do Cordeiro. Foi na cruz do Calvário o lugar em que se deu o sacrifício expiatório de Cristo, substituindo o pecador pelo justo Cordeiro de Deus. Então, a gente vai falar isso várias vezes aqui nessa lição, né, que quem deveria morrer seria nós. Ou seja, o preço deveria ser pago por nós, mas nós não temos essa capacidade porque nós estamos contaminados com o pecado. Então, somente Cristo pôde pagar o preço porque ele não teve nenhum tipo de pecado. Então, para aniquilar o poder do pecado sobre o ser humano foi necessário aí o sangue de Cristo ser derramado. Então, ou seja, né, o poder do pecado ele foi aniquilado. Quem é salvo em Cristo não é mais dominado pelo pecado. Quem é salvo em Cristo já vive uma vida de santidade, onde o pecado não tem mais domínio. Ou seja, a gente ainda peca, existe essa possibilidade, foi falado disso na lição anterior, no entanto, a questão do domínio do pecado não existe mais. Agora nós somos servos de Deus e não obedecemos mais o pecado. A abrangência do pecado. As Escrituras mostram que todos pecaram e por isso foram afastados da presença de Deus. Então essas passagens aqui, todas elas você vai entender isso. Você vai ver que, de fato, o ser humano não tem nada de bom, ou seja, afastou, está longe da presença de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3, 23. Então, aqui, Romanos 3, 23, é a conclusão que o apóstolo Paulo chega depois de fazer uma análise sobre a humanidade, sobre os pecados da humanidade. O apóstolo Paulo fez uma análise, ele chegou à conclusão que todos pecaram, não tem ninguém bonzinho, não tem ninguém que faça o bem, ou seja, todos estão mortos em delitos e pecados. Essa foi a conclusão do apóstolo Paulo. Ele escreve em Romanos, Gálatas, Efésios, ele fala o tempo todo disso aqui. Então o ser humano, ele se acha bom, ele acha que ele é bonzinho, que ele pode ter algum mérito diante de Deus, mas isso não é verdade. O ser humano não tem nada para oferecer para Deus. A Bíblia mostra que o pecado, né, faz a separação entre o pecador e Deus. Então está ali o pecado, de um lado está o ser humano, que é pecador, e do outro lado está Deus. Separação. Então isso que o pecado trouxe, morte espiritual, e morte tem a ver com separação. Quando alguém morre, né, a gente sofre, às vezes chora, mesmo sabendo que aquela pessoa foi para o céu, a gente chora, mas não por tristeza pela morte, mas por causa da separação. A gente não vai ver mais aquela pessoa, não vai ter mais a presença daquela pessoa. Então a morte, ela traz essa tristeza por causa que ela traz uma separação. Da mesma forma, o pecado traz uma separação entre Deus e o ser humano. Só que acontece que o ser humano, ele ama o pecado. O ser humano gosta do pecado, ele quer viver no pecado. Então é como se alguém ficasse feliz porque está
né, porque sua mãe morreu, por exemplo, né? A mãe morreu, ele fica feliz, ele fica, né, continua vivendo normal, feliz, né, porque está separado, agora nunca mais ele vai ver a mãe. Então o ser humano, ele está separado de Deus e está feliz por isso. Olha para o ímpio, ele vai para a balada, ele bebe, ele xinga, ele enrola os outros, ele rouba, ele mente. O ímpio faz tudo isso e quando tu conversa com ele está normal, ele está feliz, ele está alegre, ele está contente. Mas isso está ofendendo Deus, isso está causando mais separação de Deus e isso faz com que ele fique feliz. Então essa é a posição do ímpio. Já o crente, o salvo, quando peca, ele fica triste porque ele sabe que o pecado traz separação entre Deus e o homem. Então aí está a diferença. Então a questão do pecado aí é algo muito, para quem entende o que é o pecado, é algo triste. Então o pecado ele não faz sentido. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos observar que o pecado não faz sentido. Não faz sentido pecar. Infelizmente aqui a gente peca porque ainda temos essa natureza pecaminosa. Assim também, né, a natureza foi atingida pelo pecado, fazendo a terra sofrer graves consequências naturais. Então o pecado ele trouxe não somente consequências para o ser humano, mas para a criação como um todo. A natureza em si, o planeta Terra, tudo sofre consequência do pecado. Degradação ambiental, a gente observa isso, os rios poluídos, né, uma poluição genérica e geral, né? Ou seja, uma poluição dos rios, não somente dos rios, mas das terras e do ar também. Então vem aí algo que a gente fica assim se questionando, né? Mas por que isso? Né? Por que o ser humano é assim? Resultado do pecado, faz parte do pecado, né? Destruição por causa da ganância também, né? Isso aqui tudo são problemas que vieram com o pecado. E nós temos a responsabilidade de cuidar do planeta Terra. Tem muita gente que fala assim, eu vou para o céu mesmo, então esse planeta vai ser destruído, que se dane. Não, Deus deu isso aqui para nós cuidarmos. Nós temos que ter uma responsabilidade pelo planeta Terra. Nós temos que viver aqui na Terra. Claro que nós não vamos tratar a Terra como sendo o céu, mas já é um prelúdio do céu, a nossa vida aqui na Terra. O nosso comportamento aqui já é algo, né, que já a salvação ela já é vivida aqui. Na lição anterior, no finalzinho da lição anterior, falar sobre isso, que nós já podemos viver a salvação aqui na Terra. Então não é preciso chegar no céu para viver a salvação, já podemos viver aqui na Terra. E ela vai se completar lá no céu. Mas nós estamos aqui na Terra, nós temos responsabilidades. Eu estava estudando essa semana sobre a Reforma Protestante e dizem que perguntaram uma vez para Martinho Lutero, se amanhã fosse o fim do mundo, fosse acabar tudo, o que você faria hoje? Ele falou assim, eu pagaria as minhas dívidas e plantaria uma macieira. Mas alguém questionou, mas como assim? Se vai acabar tudo, por que você vai pagar dívida? Ele fala, porque eu ainda continuo sendo ético. Eu ainda continuo vivendo uma vida ética, né, diante dos homens e diante de Deus. E por que plantar uma macieira? Porque enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu tenho responsabilidade de cuidar dela. Então olha só a visão de Martinho Lutero 500 anos atrás. Essa é a visão dele. E hoje, infelizmente, muitos não têm essa visão. Ou seja, o mundo vai acabar amanhã, que se dane, para largar tudo para lá. Não. Vamos continuar cuidando daquilo que Deus nos deu. Por isso a terra geme, aguardando uma restauração plena no meio da redenção dos filhos de Deus. Ou seja, o próprio planeta Terra espera também essa restauração, né? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça, segundo Pedro 3,13. Ou seja, um dia vamos ter aí uma nova terra, né? Vamos viver numa nova terra, mas não significa que não temos que ter responsabilidade na terra atual. Isso nos traz esperança da restauração de todas as coisas. Vamos entender aí que Deus tem um plano de restaurar todas as coisas. Se Deus tem um plano de restaurar o planeta Terra, não restaurar, né, mas criar uma nova Terra, de certa forma, restaurar a ideia original de Deus, né, que foi estragada por causa do pecado, mas nós vemos que Deus se importa sim com o planeta Terra e nós temos que nos importar com ele. A expiação de Cristo. Os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para a obra expiatória de Cristo. Então nós sabemos que no Antigo Testamento era realizado todo um ritual
para que houvesse o perdão dos pecados, a expiação dos pecados. Então a expiação dos pecados no Antigo Testamento era por meio de sangue de animais, né, que representava ali, apontava para o sacrifício de Cristo. Então os sacrifícios do Antigo Testamento apenas minimizavam a situação do pecador. Ele não era algo definitivo, não era algo completo. O sacrifício do Antigo Testamento, ele simbolizava, ele apontava para Cristo, para o verdadeiro sacrifício. Então a obra expiatória de Cristo resolve de uma vez por todas o grave problema do pecado. Enquanto o sacrifício do Antigo Testamento tinha que se repetir o tempo todo, né, tinha que estar ali fazendo sacrifício, a obra de Cristo foi só uma vez. O sacrifício de Cristo foi somente uma vez. Então ele é perfeito e completo, muito diferente do sacrifício do Antigo Testamento. O alcance da obra expiatória de Cristo. O segundo tópico, a impossibilidade humana. Então vamos entender aqui que toda tentativa do homem de manter-se puro, sem pecado e por esforço próprio fracassou. Olhando essa imagem, o que a gente observa? Coisas que o ser humano faz tentando se aproximar de Deus. É o que a humanidade coloca aí. Legalismo, karma, rituais, justiça própria, reencarnação, penitência, caridade, boas obras, idolatria. Tudo isso o ser humano faz com a vontade, com a intenção de chegar a Deus, mas não vai, não vai. Cai no abismo e ele nunca consegue chegar até Deus através das boas obras, através do seu esforço próprio. Né? Às vezes a gente convida alguém para aceitar Jesus e a pessoa fica falando assim, não, deixa eu parar com isso, deixa eu parar com aquilo, eu tenho ainda algumas coisas para largar aí. É como se ela estivesse falando assim, Jesus não tem poder para me libertar e eu tenho que me libertar sozinho. Então ele quer, o ser humano quer, ele parece que não consegue entender o Evangelho pelo fato do Evangelho ser de graça. Ele não consegue entender o Evangelho pelo fato do Evangelho, né, não exigir nada da nossa parte. Né? Quando eu falo não exige nada, eu estou falando no sentido de regeneração, justificação, que isso vem 100% da parte de Deus. É claro que depois que somos salvos, temos responsabilidades e temos que, né, viver uma vida de santidade. Mas para alcançar a salvação, não precisamos fazer nada. Então a única coisa que nós precisamos fazer é simplesmente crer. E isso parece que é muito difícil para o ímpio. Ele quer porque quer ter justiça própria, quer porque quer fazer alguma coisa para dar uma ajudinha, dar uma força para Deus. Então a gente não tem nada que dá força para Deus, que dá ajudinha para Deus, sempre vai fracassar. Temos que entregar por completo a nossa vida a Ele. As Escrituras mostram que a lei é incapaz de justificar o homem diante de Deus. Ou seja, justificar o homem diante de Deus é falar assim, a partir de hoje você não tem mais pecado, você se tornou uma pessoa justa. Então, ser justo diante de Deus, jamais nós vamos alcançar a justificação pelas obras da lei. Então, não tem como, vou guardar a lei para ser justificado. Foi falado na lição anterior que o propósito da lei é conduzir a Cristo, é mostrar, é ensinar e mostrar Cristo. Uma vez que nós encontramos a Cristo, não tem necessidade agora, né, de viver ainda confiando na lei, como se a lei fosse salvar. Não, nós temos que confiar em Cristo. A lei ela vai revelar o pecado, ela vai mostrar a santidade de Deus, ela vai nos conduzir à salvação, mas ela em si não salva. Romanos 3,20 diz, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei aponta o pecado, mostra onde nós estamos errando. Se o homem não pode fazer nada, então quem pode? Já que não é o homem que pode se salvar, que pode alcançar a salvação sozinho, quem pode fazer isso? Somente o Senhor Jesus pode resolver tal problema. Então o problema da salvação, né, o problema do pecado, não o problema da salvação, o problema do pecado pode ser resolvido através do sacrifício de Cristo. Só Ele resolve esse problema. Não são as boas obras, não é a lei, não é o sacrifício do Antigo Testamento, nada disso, somente o sacrifício de Cristo. Cristo ocupou o lugar do pecador. A expiação aponta para o grande amor de Cristo para com o pecador. Então, quando a gente fala de expiação, a expiação de Cristo fala do amor de Deus, que Ele amou o pecador, Ele nos amou mesmo, né, nós sendo pecadores. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores, Romanos 5,8. Ou seja, nós não tínhamos nada para oferecer para Ele. Não tem mérito nenhum. Ninguém pode bater no peito e falar, eu mereço ser salvo, eu sou uma pessoa que me esforço para alcançar a salvação, me esforço para agradar a Deus, então Deus me salvou porque Ele já sabia do meu esforço. Não tem nada
Não tinha nada em nós que fizesse com que Deus nos amasse. Então foi um amor que veio dele, incondicional. Ou seja, o amor de Deus é incondicional. Deus entregou Cristo como oferta expiatória. Ou seja, Cristo morreu por nós, ele foi oferta expiatória. Ou seja, expiou os nossos pecados. Nesse sentido, a morte de Cristo é substitutiva. Ou seja, quem deveria morrer era o próprio homem. Então, o ser humano é que deveria morrer. A Bíblia diz que ali que Adão e Eva, quando eles pecassem, eles iriam morrer. Aí a serpente falou que nada, vocês não vão morrer. Aí realmente eles não morreram ali, mas eles morreram espiritualmente e depois o ser humano passou a morrer, a morte, passou a ter a morte física. Mas mesmo assim nada disso é suficiente para perdoar os nossos pecados. Cristo ocupou esse lugar. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então, 1 João 2,2, propiciação tornou-se propício, ou seja, tornou propício o perdão dos pecados. Então, Jesus, ele tomou o nosso lugar e morreu no nosso lugar e pagou o preço. Perdoou o pecador, destruindo o poder do pecado, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2,24. Pedro está citando aqui Isaías. Dá para observar isso, onde fala que ele levou sobre si os nossos pecados, ele tomou as nossas dores, ele pegou tudo e levou sobre ele. Então nossos pecados foram lançados sobre ele e nós recebemos a sua vida de santidade e nos tornamos livres em Cristo. A morte vicária de Cristo na cruz representa a nossa morte. Ou seja, quando ele morre ali, principalmente quando fala do batismo, simboliza ali nós morrendo, o velho eu, o velho homem morrendo e ressuscitando um novo homem. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também morremos, ou seja, morremos para aquela velha criatura, morre e nasce uma nova criatura. Então, representa a nossa morte, pois foi esse sacrifício que nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3,13. Ou seja, Cristo ele se fez maldição por nós, ele se colocou no nosso lugar e ele recebeu toda a ira divina. Por isso é que nós somos perdoados. Somente Cristo poderia pagar o preço do pecado. Somente ele poderia morrer na cruz do Calvário por nós. Somente ele poderia expiar os nossos pecados, porque ele não teve nenhum pecado. Então, como ele não teve pecado, ele recebeu ali todos os pecados e a ira de Deus foi derramada sobre ele. O alcance universal da obra expiatória. O alcance da obra expiatória operada por Cristo é universal. Ela envolve todos os homens, ou seja, todas as pessoas da face da terra têm acesso a essa obra expiatória. E o homem todo, espírito, alma e corpo. Ou seja, todos os homens e o homem por completo. O espírito, a alma e o corpo do ser humano aí se beneficia dessa salvação e beneficia da obra expiatória de Cristo. Alcança todo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse versículo aqui nós conhecemos, a grande maioria dos crentes sabem esse versículo de cor, ou seja, sabe aí citar esse versículo. Por quê? Porque ele fala do amor de Deus pela humanidade, que foi tão grande que entregou o seu Filho, no sentido de que Filho unigênito, a posição que ele ocupa, ou seja, não é que Jesus foi criado por Deus, mas Filho de Deus no sentido de ser igual a Deus, da mesma essência que Deus, e ele ali se fez homem, se fez carne, viveu e morreu por nós e pagou o preço do pecado. Por meio da expiação de Cristo é garantida ou seja, a salvação, a expiação, envolve tudo isso aqui: regeneração, justificação, adoção, santificação e perdão. Então, são vários aspectos da salvação. Regeneração tem a ver com o novo nascimento, nós nascemos de novo, somos uma nova criatura. Justificação tem a ver com o perdão dos pecados, da pena do pecado. Seríamos condenados ao inferno, agora somos justificados diante de Deus e não somos mais condenados. A adoção, porque nós somos adotados para a família de Deus, pertencemos agora à família de Deus. Só é filho de Deus quem crê em Cristo Jesus. Como dizem por aí, todos são filhos de Deus? Não. Todos são criaturas de Deus, filhos de Deus, só quem crê em Jesus. Santificação
é o aspecto da salvação que envolve aí a vida de santidade, né, que começa quando a pessoa se converte e vai até o fim da vida. A pessoa vai santificando sua vida. E perdão, né, ou seja, o perdão, ele está relacionado aqui a todos os aspectos da salvação. Por quê? Porque nós somos perdoados no momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador, e todos os dias nós temos que pedir perdão. Então, viver uma vida de perdão, ou seja, a vida cristã, ela tem que ser uma vida contínua, nós sempre pedindo perdão. Não significa que a gente está perdendo a salvação todos os dias porque peca. Ninguém perde salvação porque comete um pecado. A perda da salvação, ela acontece numa situação de apostasia, onde a pessoa realmente renuncia à crença em Cristo e vai viver no mundo. Então, isso é perder salvação, no sentido do ponto de vista arminiano clássico, né? Porque a salvação não se perde assim, pequei e perdi a salvação. Não, a salvação ela é garantida por Cristo. Nós vamos pecar porque nós ainda somos falhos, somos pecadores, mas o perdão está aí para isso, né? Ou seja, nós temos advogado no céu, porque é o seguinte, nós sempre que pecamos vamos até Ele. Mas não significa que do momento que pecou até o momento que perdi o perdão, a salvação foi perdida. Não, a gente continua salvo. Agora, o que vai mostrar que você é salvo é que você vai pedir perdão. Se você for um salvo de verdade, você vai se arrepender. Agora, se você não for um salvo de verdade, você não vai se arrepender. Você pode até pedir perdão, mas não vai ter arrependimento. Então, o crente verdadeiro, ele vai pedir perdão e ele vai ter o arrependimento. Essa tão grande salvação precisa ser aceita pela fé para se tornar efetiva. Ou seja, a salvação tem que ser aceita pela fé. Ou seja, para se tornar efetiva, para participar dela, tem que crer. Ou seja, tem que crer no Evangelho. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, por meio da fé. A fé é o meio que nos leva até a salvação. A fé é o meio que faz com que ali nós alcancemos essa salvação. Então a salvação só é alcançada por meio da fé. Terceiro tópico. Cristo oferece salvação a todo o mundo. Perdão, libertação e cura. Qual foi o maior resultado da salvação operada por Jesus? É claro, isso aqui pode ter várias respostas, mas de acordo com o comentarista da revista, o perdão dos pecados e a reconciliação do pecador com Deus. É isso que a gente procura, é isso que a gente busca. Ter os pecados perdoados, se sentir perdoado. Quando estudando sobre a Reforma Protestante essa semana, eu já sabia disso, mas eu relembrei lá a questão do sofrimento que Lutero tinha de nunca se sentir perdoado, mesmo quando ele ia lá, fazia penitências, orava, jejuava, fazia todo tipo de coisa. E ele nunca se sentia perdoado, ele vivia num conflito muito grande. Ele ia ministrar lá a missa e ele não conseguia falar direito, porque para ele ali ele estava com pecado e Deus não ia ouvir ele. Quando Lutero entendeu que o perdão dos pecados é por meio do sacrifício de Cristo, pela fé, a justificação pela fé, que isso veio fazer parte da vida dele, quando Lutero entendeu isso, aí sim ele se sentiu perdoado. Isso é algo maravilhoso. E ele se sentiu o quê? Reconciliado com Deus por meio de Cristo, não por causa do esforço próprio. Então, isso foi algo maravilhoso na vida de Lutero e também foi algo maravilhoso na minha vida e tem que ser também na sua vida. Você tem que se sentir perdoado. O cristão ele tem que ter confiança da salvação. Às vezes o pastor pergunta na igreja, quem aqui tem certeza da salvação? Muita gente não levanta a mão, porque não sente aquela confiança, eu pequei hoje, não estou bem, não estou preparado. Não é bem assim. O cristão ele tem que falar assim, quem garante a minha salvação é Cristo, não sou eu. Se dependesse de mim, eu estava condenado. Mas quem garante a salvação é Cristo. Então, nós temos que ter a certeza do perdão, certeza da salvação e certeza que Deus está nos ouvindo e está conosco. É isso que nós temos que ter. Então, vamos acabar com esse medo de ir para o inferno, esse medo de ser condenado. Se nós cremos em Cristo, se depositamos a confiança da salvação em Cristo, não precisa ter medo. Já somos salvos em Cristo. Agora vamos viver uma vida de santidade. Por meio da salvação de Cristo, Deus se fez presente. Ou seja, Deus se fez presente na cura dos enfermos, na ressurreição dos mortos. Ou seja, a gente observa que a salvação em Cristo trouxe outros benefícios. Cura, ressurreição de mortos, como aconteceu com Lázaro. No anúncio do evangelho aos pobres, Jesus pregou ali
né? Pobres no sentido também de que pobres de espírito, pessoas que realmente reconhecem que são pecadores. Jesus pregando o evangelho para essas pessoas, a libertação do ser humano, né? O ser humano, ele está preso, né, no pecado, muitas vezes até pessoas endemoniadas, preso por Satanás. Jesus veio e libertou, né, na chegada do reino de Deus. Então Jesus ele veio e trouxe ali, ele iniciou, né, o reino de Deus. O reino de Deus não é no céu, começa aqui. Viver o reino de Deus é viver o reino de Deus aqui, e na vida eterna do salvo. Ou seja, isso aí já é futuro quando nós chegarmos lá na glória. Então a salvação ela é completa, né, e atingiu vários aspectos aí da vida do ser humano. Então, se alguém é curado de alguma enfermidade, foi por causa da salvação de Cristo, a morte de Cristo que tornou isso possível, né? Então, tudo que a gente vive de bom no Evangelho, nas coisas de Deus, só foi possível por causa do sacrifício de Cristo. A salvação é para todo o mundo. A Bíblia afirma que a salvação está ao alcance de todas as pessoas, pois esperamos no Deus vivo, que é salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Em 1 Timóteo 4,10. Ou seja, nós cremos que Deus é salvador de todos. É claro que nem todos serão salvos, porque a maioria não quer crer. A maioria não quer crer no Evangelho, recusa o Evangelho e prefere viver no pecado. E muitos, talvez, não vão ter nem acesso ao Evangelho. Infelizmente, muitos morrem sem nunca ter ouvido falar de Cristo. Acontece? Sim, acontece. Milhões e milhões de pessoas morreram sem nunca ter ouvido falar de Cristo. No entanto, a salvação é pela graça. Deus não é obrigado a salvar ninguém. Essas pessoas serão julgadas pela sua própria consciência, porque a sua própria consciência vão acusar que eles são pecadores e, de certa forma, também eles serão condenados. Então, só é salvo por meio de Cristo. Só quem ouve o Evangelho e crê em Cristo que é salvo. Não tem outro meio de salvação. Dizer que outras pessoas podem ser salvas por outros meios, não existe isso. A pessoa tem que crer em Cristo, no sacrifício de Cristo, por meio da fé e o arrependimento. Ou seja, crer e se arrepender, né? Ou seja, tem que se arrepender. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Gosto muito dessa passagem porque diz a maneira que alcança a salvação. Como que eu sou salvo? Crê no teu coração, confessa com a tua boca. Crê em quê? Crê na morte de Jesus, crê na ressurreição de Jesus. Não é crer por crer, não é fé na fé. É fé no sacrifício de Cristo. É isso que a gente tem que ter. O reino de Deus chegou aos corações das pessoas que outrora viviam cativas, cegas e oprimidas. As pessoas viviam ali a vida no cativeiro, oprimido, cego, algemado, escravizado pelo pecado. Mas que agora, para a glória de Deus, são livres por causa do Evangelho da salvação. Então o Evangelho ele traz salvação, libertação, e isso que é importante. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Jesus está lendo aqui a passagem de Isaías. Lucas registra isso e ele fala que ele veio com esse propósito, curar, libertar os cativos, restaurar. Então Jesus ele trouxe uma salvação completa. Então muitas pessoas estão cativas, presas no pecado, na prostituição, na pornografia, no homossexualismo, nas drogas, no cigarro, na bebida. Estão presas no pecado, escravizadas. Conversa com essas pessoas, elas não conseguem largar isso, elas não conseguem se libertar. Elas até querem. Conversa com um drogado, ele fala que quer sair, mas ele não consegue. Por quê? Porque ele não tem força para isso e somente Cristo pode libertar. Somente Cristo pode trazer salvação e libertar o cativo. Ou seja, libertar essas pessoas que estão cativas, cegas e oprimidas pelo pecado. A responsabilidade do cristão. Nesse tópico agora, nós vamos falar que a salvação ela traz responsabilidades. Não é só cruzar os braços e ficar, sou salvo e vou para o céu. Há uma grande responsabilidade para os que foram alcançados pela salvação em Cristo. Uma das mais importantes é o compromisso de compartilhar o Evangelho, cumprir o ID de Jesus. Ide por todo mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura. Foi Jesus que mandou. Então isso significa evangelizar e discipular pessoas do nosso círculo de contatos. Conversar, os amigos, os parentes,
né, o Dr. Elm Towns, lá no Congresso da Escola Bíblica Dominical, ele deu um estudo e ele fez a seguinte pergunta: quem aqui se converteu por meio da pregação do amigo ou de um parente? 90% levantou a mão. Poucas pessoas se converteram por causa de um folhetinho ou por causa de uma pregação na televisão. Tudo isso é válido, tudo isso está divulgando o evangelho, tudo isso contribui. Mas a maioria das pessoas se convertem porque um amigo ou um parente chamou ele para ir na igreja, ensinou a Bíblia para ele e ali ele se converteu. Então a ideia é essa, que nós possamos levar o evangelho às pessoas que estão próximas ali de nós, né? Conversar, pregar para as pessoas que estão próximas. Também comprometer-se com missões regionais ou mundiais. Ou seja, não, além do círculo de amizade, ir no bairro, né, na sua cidade, e quem sabe contribuir com missões mundiais. Ah, mas eu não posso ser missionário em outro país. Mas você pode pagar um carnezinho de missões da sua igreja, ou de alguma igreja, ou fazer uma doação para um instituto de missões. Né? Tem o Interlink, por exemplo, eu gosto muito acho que é Interlink, se não me engano, depois eu posto aí nos comentários, que fabrica folhetinhos e esses folhetinhos estão distribuídos gratuitamente, você pode comprar, né, só paga o frete do folhetinho, não paga por ele, e pode dar uma oferta para que eles possam produzir mais, algo de qualidade. Então são vários institutos de missão que você pode contribuir. Então você pode contribuir com as missões orando, pregando e também fazendo doações em dinheiro, ajudando as pessoas. Bem como disponibilizar-se em favor de quem precisa de ajuda, né? Muitas pessoas precisam de ajuda, expressando a fome e a sede de justiça, né? Já que a gente tem fome e sede de justiça, vamos ajudar as pessoas que estão precisando, visitar os doentes, né? Visitar alguém que está passando necessidade, fazer uma doação de uma cesta básica, cumprir aí, né, a vida cristã por completo, né? Essa é a missão social de quem foi alcançado pela salvação de Deus. Então a gente tem que pregar o evangelho, né, e também fazer alguma coisa além de simplesmente pregar, mas ir lá e contribuir na prática com a obra de Deus, com as missões. Então, isso aqui, o que está nesse slide aqui nesse momento, né, resume bastante uma das grandes responsabilidades da vida cristã, né? Ou seja, ajudar o próximo e pregar o evangelho. Nós temos essa responsabilidade. Conclusão. A salvação que Cristo oferece é tão abrangente que, além de uma experiência espiritual primordial e libertadora da pessoa, traz consigo implicações de ordem cultural e social que vão muito além do indivíduo e se estendem por toda a ordem de coisas criadas. Em Cristo, Deus ofereceu salvação a todo o mundo. Ou seja, a salvação, ela traz libertação espiritual, ela traz aí uma transformação de vida, e isso implica em mudança de vida, né, e fala da convivência social dos indivíduos. Vale ressaltar também que você não agrada a Deus somente indo na igreja, mas no seu trabalho você está agradando a Deus. Se você é salvo de verdade, a sua salvação vai mostrar também os frutos dela no seu trabalho, onde você está, né, ali fazendo um bom trabalho. Não é nem no sentido de pregar o evangelho no seu trabalho, mas no sentido de você ser um excelente trabalhador, trabalhando para o seu patrão como se ele fosse o próprio Cristo. O apóstolo Paulo fala isso lá em Efésios, né, que os servos deveriam servir os seus senhores como se eles fossem o próprio Cristo. Então, quando você exerce o seu trabalho com excelência, você está mostrando também que você é um salvo em Cristo. O resultado da salvação vai em todos os aspectos da vida cristã. Amém? Eu encerro aqui a aula, né, que fique bem claro que a salvação é para todos, veio para todo mundo. É claro que muitos vão recusar, mas nós não temos que desanimar porque alguns recusam, mas nós temos que continuar pregando, porque vai ter aí aqueles que querem crer no Evangelho. Amém? Encerro aqui, vamos ter aqui as perguntas. O computador travou aqui. Mas, enfim, veio. As perguntas, para quem vai usar o slide em PowerPoint aí na sua igreja, as perguntas com animações, bibliografia recomendada, o livro de apoio e o ensinador cristão. Fique por dentro do conteúdo da Escola Bíblica Dominical, acesse aí ibdemfoco.com, ou sladesibd.com também, os dois sites funcionam. E a paz do Senhor, até a próxima aula.